Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h17 e fazemos contato com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia, Naame. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, a gente teve ontem aí uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que durante a sua participação num painel do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, disse que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. As aspas dele textuais aqui. O pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. As pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Eles, as pessoas pobres, têm todas as preocupações que não são as preocupações das pessoas que já destruíram suas florestas, que já lutaram suas minorias étnicas, essas coisas. É um problema muito complexo, não há uma solução simples. Como você vê essa declaração do ministro feita ainda num evento como o Fórum Econômico Mundial, Wagner? É uma declaração extemporânea e bastante desatualizada, né, Glauco? Nós temos um debate que ocorria nos anos 80 do século passado e que foi, digamos assim, consolidado, né, com o fim de culpabilizar a pobreza pela degradação ambiental. Como é que isso ocorria, né? Nós tínhamos nos países centrais essa ideia de que, de fato, os pobres, por terem suas necessidades básicas não resolvidas, acabam sendo um eixo de pressão para justamente aumentar a degradação ambiental, principalmente nas áreas protegidas. Mas nós tivemos a Rio 92, e nesse momento, né, portanto, há 28 anos atrás, foi estabelecido um novo paradigma para a análise das questões ambientais, o chamado socioambientalismo. O que o socioambientalismo preconiza? Como a própria palavra diz, né, o social ele se antecipa ao ambiental. Portanto, a principal questão que está posta desde aquele momento, não é culpabilizar a pobreza pela degradação ambiental, ao contrário, é entender que as camadas mais ricas da população em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, elas sim são as grandes responsáveis pelas questões ambientais e pela degradação ambiental. Se você comparar, por exemplo, uma família de renda média, de renda baixa, de renda elevada, e for analisar o consumo de energia, o consumo de alimentos, o consumo de materiais, é infinitamente superior das famílias ricas e muitas vezes que para famílias pobres. Então, isso ficou comprovado, né? E já existem diversos estudos, tem até uma imagem na internet que é corriqueira, né? Você pega aí o quanto consome de alimento por mês uma família de um país central, um país europeu, um país asiático, um país brasileiro, um país como o Brasil, desculpe, e um país na África, você vai ver que há uma enorme diferença, por exemplo, na quantidade de alimentos. Esse debate ele ficou consolidado, né? Inclusive num livro muito importante que nós tivemos a chance de ter aqui no Brasil. O livro foi lançado em 2002, ele gerou esse debate chamado Ecologismo dos Pobres, né? O professor Juan Martínez Alier, que é um economista catalão, tanto espanhol, de primeira ordem, né? Ele fez esse livro como uma resposta acadêmica a quem acusava a pobreza da degradação ambiental. Esse livro se tornou um clássico nos estudos de economia ecológica e economia ambiental, que mostra que o ministro Paulo Guedes não conhece esse debate, o que é lamentável, então ele não devia estar opinando sobre o que ele não conhece, do meu ponto de vista. E nesse livro ele mostra claramente que, ao contrário do que se afirmava, a população de baixa renda ela é ambiental, ela é ecológica por a sua própria natureza, né? Porque ela tem condições de menor capacidade de compra, portanto ela é mais cuidadosa no próprio manejo ambiental, em tudo que ela consuma, ela praticamente realiza a reciclagem, o reaproveitamento de materiais, isso vai de situações cotidianas, as mais diversas, inclusive envolvendo aí populações ribeirinhas, populações tradicionais também, povos tradicionais. Então, de fato, essa afirmação ela é extemporânea, ela está errada, né? Uma afirmação que não poderia mais ser realizada, em especial num fórum qualificado como o Fórum de Davos, né? Nós temos ali diversas lideranças, inclusive ambientais, empresários, chefes de Estado, e isso, do meu ponto de vista, infelizmente, né, mostra mais um exemplo do quão o governo atual do Brasil é um governo despreparado, um governo desqualificado, que não tem nem conta, né, do debate acadêmico para estar opinando sobre as questões que estão aí na ordem do dia. Então, foi uma frase bastante infeliz, deslocada do seu contexto, de época, né, porque há quase 30 anos atrás esse debate está superado. Nós sabemos que hoje a grande questão que está posta para as questões ambientais, ela passa justamente pela capacidade de consumo, pelo consumo exagerado, pelo desperdício de materiais, ou seja, o consumismo que se instala em larga escala a partir da segunda metade do século passado
que está chegando hoje a nível de exaustão, não por acaso com respostas de diversas horas, inclusive o Papa Francisco propondo aí uma nova economia baseada em solidariedade e não concorrência, enfim, nós estamos aí num debate que já está ganhando, inclusive, dimensões até para além do imaginável alguns anos atrás, né? Wagner, bom dia. Bom dia, Nama. Bom dia. E ontem, lá em Davos, ao falar sobre o agronegócio, o ministro Paulo Guedes disse que o mundo precisa aumentar, né, a produção de alimentos, mas para isso é necessário a utilização de agrotóxicos. Como que você vê essa fala do ministro Paulo Guedes lá na Suíça? Qual que é a sua análise sobre isso? Também com tristeza, né? Ainda mais enfim, há pouco tempo que faleceu a Ana Primavera, uma grande interlocutora, uma grande pesquisadora, uma grande difusora das ideias da agroecologia. Nós temos aí hoje um movimento que não é mais brasileiro, é um movimento internacional, né, que envolve diversas lideranças acadêmicas, não acadêmicas também, de ativismo ambiental, mostrando que é possível sim produzir alimentos sem agrotóxicos, sem depender da indústria química, sem depender da degradação dos solos e das águas que nós temos em larga escala hoje, graças a esse modelo de desenvolvimento, que não é desenvolvimento do meu ponto de vista. Na verdade, é um modelo de alto impactos ambientais. Isso começa com a Revolução Verde, né, no meados do século passado, um pouco mais para frente, um pouquinho, mas enfim. E nós temos aí, associada ao uso intensivo de agrotóxicos, a mecanização, né, temos também a monocultura de grandes áreas, isso ocorreu com larga escala na Índia, no Brasil, mais alguns países, Argentina, enfim, e nós temos hoje já as consequências desse modelo de produção de alimentos, que é a degradação do solo, a compactação do solo, a maior presença de erosão em diversas áreas, a perda da biodiversidade, a perda de diversos estudos de modos de vida que nós temos aí consolidados, tínhamos pelo menos consolidados com práticas agricultoras bem mais rentáveis e muito mais sustentáveis. Nós temos, na verdade, uma monopolização da produção da terra, e isso tudo levando aí a prejuízos de larga escala para a condição de organização, não apenas de um país, mas planetária, né? Porque nós sabemos já que quando você tinha uma área com práticas agrícolas, onde você tinha, por exemplo, rotação de cultura e uma diversidade de produtos, você tinha também mais insetos, você tinha também, enfim, outras formas de vida associadas que conviviam de maneira pacífica. Então, o deserto verde, que é o resultado dessa prática que o ministro falou ontem, ele é, de fato, uma grande perda ambiental, ele é um prejuízo. E é um grande mito falar que isso é um debate que a gente vê com muita frequência, né, malthusiano, completamente absurdo essa visão, né, de que para você alimentar os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, você tem que produzir por meio de agrotóxicos dessa forma. Nós sabemos hoje que existem diversos estudos, inclusive no Brasil, inclusive na FAO, né, que é o órgão das Nações Unidas para a Produção de Alimentos, que quem produz o arroz com feijão, por exemplo, quem produz os alimentos básicos, é de fato o pequeno e médio agricultor. Não é o grande latifundiário que vai produzir soja para exportação. Nós sabemos também que o destino dessa soja, em geral, na sua grande maioria, né, é evidente que também se produz alimento para consumo humano, mas a grande maioria vai gerar ração animal para a produção de proteína, para as ações, enfim, dos pets que hoje estão dispersos pelo mundo, né? Enfim, então nós temos, na verdade, o grande destino da produção da monocultura não tem sido a geração de alimento para a sociedade, né, para a população. Ela é, na verdade, uma fonte de proteína animal que vai aí sim gerar carne, enfim, gerar outra forma de alimento. Então, de fato, precisamos rever essa forma de produção de alimentos, sim, precisamos ter alternativas de alimentos, né? Nós já comentamos em alguns programas, acho que há alguns anos atrás até, o que se preconiza hoje como passar a se alimentar de insetos, enfim, aí o veganismo, que não é mais uma onda modernosa, ao contrário, nós temos aí o vegetarianismo também imposto, e tudo isso associado com mudanças climáticas, né, mostra que nós temos de fato que mudar o padrão de alimentação do planeta, sem perder qualidade, sem perder a diversidade de sabores, dos aromas e das culturas que nós temos no mundo. Então é de fato mais uma manifestação do ponto de vista que mostra um desconhecimento de todas essas possibilidades de produção e que, do meu ponto de vista, coloca também o Brasil numa posição secundária. Em vez de nós termos um protagonismo de produção de materiais alternativos, inclusive de alimentação, né, nós passamos a ser um país, infelizmente, apenas fornecedor de alimentos, ou melhor, de insumos para gerar proteína animal
para outros países, né? Isso, de fato, é colocar o país numa posição periférica. E quando a gente fala em agressões ao meio ambiente no Brasil, Wagner, a gente teve aí durante o primeiro ano do governo Bolsonaro o aumento do desmatamento na Amazônia. A gente teve também aí, continuando nos mesmos níveis, o desmatamento no Cerrado. E a gente sabe que esse tipo de agressão é feita pelo agronegócio, pela grilagem de terras públicas. E ao mesmo tempo o governo teve aí um desmonte, né? Presenciou-se um desmonte do sistema de vigilância da Amazônia, por exemplo, e também a MP da regularização fundiária, que na prática anistia a grilagem de terras públicas. O governo, na verdade, dando aval para essas pessoas que desmatam. E você também mencionou o modo de vida das pessoas, né, Wagner? E a gente tem um relatório da Oxfam de 2015 que mostra que a pegada de carbono deixada por apenas 1% da parcela mais rica da população pode ser 175 vezes maior do que a dos 10% mais pobres. Ou seja, a declaração do Guedes equivocada de todo modo, ainda por cima omite, né, o que o governo brasileiro não fez e o que ele faz em relação à devastação aqui do meio ambiente. Absolutamente de acordo com a sua excelente síntese, Glauco, e é de fato por isso que é importante estarmos discutindo essas questões na Rádio Brasil Atual, na TVT, e dar visibilidade a esses temas. Nós estamos diante de um debate ideológico, isso sim é um debate ideológico, e que querem nos convencer daquilo que não é interessante para a população brasileira e para a população mundial. De fato, a pegada ambiental das famílias mais abastadas ela é infinitamente superior, seja no consumo de alimento, consumo de água. Para você ter uma ideia, um país como os Estados Unidos da América consome quase 200 vezes mais água per capita do que um país como Gana, como Moçambique. Então, você vai querer culpar a pobreza por essas questões, de fato é uma grande... enfim, é muito desqualificado afirmar isso no fórum internacional, lamentavelmente, né? Ainda mais uma pessoa que tem uma relevância, dado o protagonismo que o ministro Guedes tem no próprio governo atual. Então, é uma decepção muito grande, né? O Bolsonaro não foi ano passado, não disse nada, o Guedes foi esse ano e está falando esse monte de atrocidade. De fato, a nossa imagem ela vai cada vez mais caindo por terra, né? Ela vai chegar, não sei até que ponto nós vamos chegar, e vai nos dar muito trabalho. Nós vamos trabalhar muito para recuperar a nossa imagem internacional, como já tivemos há 4, 5 anos atrás. E também quando a gente fala de mudanças climáticas, Wagner, a gente sempre costuma lembrar, né, você já comentou isso aqui em algumas das participações, que o mais afetado, na verdade, por essas mudanças, por essas alterações, é justamente pobre. Tanto que hoje a gente tem essa figura muito presente no mundo, em diversos países, que é a do refugiado ambiental. Quer dizer, além de não ser o causador, o pobre é a principal vítima das alterações no clima. Exatamente, Glauco. Os próprios trabalhos do Painel Internacional de Mudança Climática, foi muito bom você ter lembrado isso, permite a gente reforçar e reafirmar essa questão, indica claramente que as pessoas em vulnerabilidade social são e serão as mais afetadas pelas mudanças climáticas, né? Já que eles vivem, em geral, junto a áreas sujeitas a alagamento, junto a encostas, às vezes íngremes, em condições de habitabilidade subnormal, ou seja, casas com padrão construtivo inadequado, outras vezes até com padrão construtivo adequado, mas em áreas sujeitas a escorregamento de vertente ou sujeitas a alagamento, e são essas populações, né, esse grupo social que está disperso pelo mundo, e você tem situações dramáticas, né, Filipinas, Bangladesh, mesmo algumas localidades no Brasil, né, que indicam claramente. E na semana passada nós dávamos os números, né, 70 milhões de brasileiros estariam aí sujeitos, foram afetados por eventos dessa ordem nos últimos 10 anos, não é pouco, e dentre esses 70 milhões, infelizmente, alguns são afetados todos os anos, né? A gente assistiu essa semana no Espírito Santo, semana passada em Belo Horizonte, daqui a pouco vai ocorrer em São Paulo, infelizmente, porque é uma questão de onde a chuva vai cair, como ela virá, teremos, infelizmente, esse tipo de problema. Então, os mais afetados são os pobres. Eles não são, na verdade, ao contrário do que disse o ministro Guedes, eles não são a causa, eles são as principais vítimas de todo esse modelo que precisa ser revisto de produção, de organização da vida, e que tem um nome, né? Neoliberalismo associado a um capitalismo predatório. Isso mesmo os capitalistas mais, digamos assim, atentos ao que está ocorrendo no mundo, já estão propondo reformas, porque viram que isso vai gerar um nível de instabilidade social de tal ordem, que está aí o Chile, está aí a França, para dar 2 exemplos, que é preciso sim atenuar essa maneira voraz, concentradora de riqueza, que o professor, o polonês, fugiu o nome dele agora,
tem insistido, né, bastante em mostrar, o professor da PUC, fugiu completamente o nome dele agora, é uma loucura isso, mas enfim, tem mostrado com muita clareza o rentismo, né, inclusive com trabalhos no Brasil, junto com o Piketty da França, enfim, mostrando aí que esse rentismo está gerando um modelo de exclusão social assustador e avassalador. Algo tem que ser revisto, do meu ponto de vista, é pensarmos uma maneira alternativa de produção das necessidades materiais e, ao mesmo tempo, de reorganização da vida mesmo, né? Qual o significado da vida, por que vivemos, e não para esse consumismo estéril que está levando a uma degradação ambiental sem precedentes e colocando em risco, sim, a própria condição de assimilação, né, da vida na forma como temos hoje. As mudanças climáticas são, não por acaso, o principal foco de discussão internacional hoje quando se fala em meio ambiente, porque elas afetam aí fundamentalmente, Glauco, a distribuição da água no planeta, e isso é central. Se você mudar o padrão de chuva, você muda a capacidade de acumulação de água, você muda a capacidade de produção, e isso tem sérias consequências para o curto e médio prazo. Acho que o professor da PUC é o Ladislau Dalbor. Ladislau Dalbor, exatamente. Isso. Obrigado, esse me socorreu. Que ele fala justamente a respeito dessa questão, né, da economia que é improdutiva, totalmente dominada pelo rentismo. Isso me fez lembrar também, Wagner, que ontem a Bolsa de Valores ela caiu 1,42%, né, o índice Bovespa, e muito em função da Vale, né, as ações da Vale caíram em decorrência justamente aí da responsabilização da denúncia feita pelo Ministério Público contra o ex-presidente da empresa e também contra outras pessoas, e ainda do prosseguimento dessa responsabilização, não só criminal, mas também do ponto de vista das indenizações em relação ao que aconteceu em Brumadinho, ao crime ambiental de Brumadinho. Então a gente vê que o mercado, na verdade, é cúmplice da destruição, né, das agressões do meio ambiente, e ainda por cima, para ele, na verdade, era melhor que a Vale não fosse responsabilizada. Então a gente vê aí quem é que agride o meio ambiente de verdade, né, Wagner? Excelente o exemplo, bem lembrado, né? Estamos aí quase às portas, infelizmente, de completar um ano dessa tragédia, desse crime ambiental, e foi só mexer alguma coisa com algum dos implicados para ter essa repercussão toda. Então você tem razão, é de fato o que mostra que um único dado, talvez, que eu possa concordar com o ministro Guedes, é que é um tema complexo, né? Mas não se dizer que é complexo é uma coisa muito simples, né? Como eu costumo dizer para os alunos, tá bom, é complexo. Como vamos desvendar essa complexidade que está posta no mundo contemporâneo? Esse é um grande desafio teórico, epistemológico, mas também necessário para quem está enfrentando aí as ações de políticas públicas, como é o caso de quem está no governo. Ele disse que é complexo, mas simplificou bastante, colocando a culpa nos pobres, né? Exato, como a extrema-direita tem feito, né? Palavras simples que aparentemente transmitem conhecimento, mas na verdade mascaram a realidade de maneira, do meu ponto de vista, sem dúvida ideológica. Ele sim promove ideologia. Sem dúvida, Wagner, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.